primeiro capítulo que nós vimos no domingo passado, na verdade no domingo retrasado, o primeiro capítulo ele nos mostrou que o período dos juízes, o livro de Juízes, o qual está relatado nesse livro, foi um período de profunda escuridão espiritual. O período em que Israel passou a viver em declínio espiritual muito grande. O caminho, então, é apresentado como que, enquanto que Israel ele está vivendo em infidelidade, está buscando a sua infidelidade para com a aliança, e nós vimos que Deus conta e leva a sério a aliança que nós temos com Ele. Enquanto o povo de Israel estava demonstrando infidelidade, Deus ele mostrou a sua fidelidade. Deus mostrou que Ele realmente considera a sua aliança, e não só considera somente a sua aliança no sentido de que nós somos responsáveis pela aliança que nós temos com Deus, mas Ele considera muito mais do que isso, a sua própria parte e fidelidade dentro da aliança. Ou seja, Deus ele cumpriu, Ele mostrou que Ele cumpre as suas promessas e, de certa maneira, Ele cumpre as suas promessas de modo incondicional. Porque essas promessas são baseadas e firmadas na sua palavra. Essas promessas elas são concretizadas na sua misericórdia. Então Deus, ao considerar a aliança dele, já no primeiro capítulo desse livro, mostrando a infidelidade de Israel, ele mostra também a sua fidelidade em fazer cumprir as promessas. Foi quando nós vimos que Deus ele continua à frente de Israel por meio da tribo de Judá, e por meio da tribo de Judá ele passa a entregar os inimigos de Israel a Israel nas mãos do seu povo. E aí, vencendo os inimigos, vencendo os cananeus, Deus mostra que Ele estava com Israel e Ele estava ainda com a promessa sobre Israel e Ele irá cumprir a sua promessa. Isso é o que o capítulo 1 nos mostrou como introdução do livro de Juízes, mostrando essas duas partes dentro da aliança. O capítulo 2 ele também funciona como uma introdução do livro, mas o capítulo 2 ele passa a destacar, como introdução de todo o livro, outro aspecto da caminhada de Israel. O acréscimo que o capítulo 2 faz à introdução do livro, para que, junto com o primeiro capítulo, seja a introdução realmente de todo o livro, o acréscimo que ele faz ao capítulo 1, dá um bom resumo de como foi essa história de infidelidade e de abandono de Israel para com a aliança. Nós já vimos no capítulo 1 que esse foi o início da história de Israel. O capítulo 1 termina mostrando que Israel estava de fato entrando num caminho de infidelidade. E aí o capítulo 2, ele vai mostrar como é que Israel ele passou a ser infiel à igreja escolhida de Deus, o povo de Deus escolhido. Como é que ele passou a ser abertamente, não mais às escondidas, mas abertamente passou a ser infiel. Passou a ser, de fato, um povo desobediente e infiel à aliança. Então, o capítulo 2, ele mostra como que um marco na história da infidelidade de Israel. E ele começa mostrando que essa infidelidade da igreja, ela tem como ponto de partida a idolatria. A idolatria. A idolatria é o coração de toda a infidelidade de Israel. A adoração a outros deuses, aos deuses dos povos de Canaã. E aí esse capítulo 2, ele não fala só o que foi que aconteceu, que Israel passou a cometer idolatria, mas também fala como é que isso aconteceu. Como é que Israel passou a deixar a aliança com Deus e ir para a idolatria? Como é que isso aconteceu? Nós vamos encontrar isso aqui no capítulo 2. A idolatria em Israel, nós podemos dizer que ela aconteceu num processo de canaanização. Essa palavra é difícil de falar. Ela quer dizer que Israel passou num processo de assimilar a cultura de Canaã.
se nós podemos resumir a idolatria de Israel no livro de Juízes, é exatamente um processo de canaanização. É de passar a ser igual aos povos de Canaã. E isso aconteceu quando Israel não só permitiu que os povos de Canaã continuassem habitando ao seu lado. Claramente a instrução de Deus era que eles deveriam destruir os cananeus. Mas nós vimos que no capítulo 1, eles usam de misericórdia para com o cananeu. Eles destroem a cidade daquele cananeu, a cidade de Luz. Mas aí eles permitem que o cananeu sobreviva com a sua família. E então esse cananeu ele sai e ele funda outra cidade com o mesmo nome, Luz. Ou seja, indicando que Israel permitiu que os cananeus morassem ao seu lado. Só que esse não é o único problema em relação à idolatria, ao processo de canaanização de Israel. É que além de eles permitirem a existência das outras nações ao seu lado, eles também passaram a viver com elas. Eles passaram a assimilar, a tomar para si aquilo que os outros povos, os cananeus, estavam vivendo em termos de cultura, em termos de costumes. E aí foi nesse processo que Israel trouxe a idolatria para dentro da igreja, para dentro do povo. Esse talvez seja um dos temas principais do livro inteiro. E que é o tema do livro de Juízes, em que Israel passa a ser como um pagão. O povo de Israel passa a viver como um pagão. Esse é um tema recorrente que aparece em vários momentos no livro de Juízes. E muito provavelmente é esse um dos maiores temas do livro. E esse tema ele está no livro numa escala de profundidade. Porque está mostrando que Israel ele não começa com a idolatria na sua mais profundidade, no seu ponto mais alto de idolatria. O livro de Juízes ele mostra que a idolatria estava entrando em Israel, no coração de Israel, mas ele mostra que isso foi gradualmente, aos poucos, Israel foi sendo tomado pela idolatria, de maneira que no final do livro, nós iremos ver que Israel estava vivendo em quase que todas as áreas da sua vida como se fosse um cananeu. Como se realmente estivesse vivendo em Canaã, mas não como Israel, o povo de Deus, mas como um cananeu. A cada evento, cada capítulo, cada coisa que acontece nesse livro está mostrando que Israel estava se aprofundando cada vez mais no mundanismo. Se nós podemos traduzir ou explicar melhor o que é um processo de canaanização, é nada mais nada menos do que um processo de assimilar o mundo, de se tornar mundano, de trazer o mundo para dentro de si. E o livro de Juízes, a partir do capítulo 2, vai mostrando que em cada passo, cada capítulo, é para isso que a igreja do Antigo Testamento estava caminhando. Para a idolatria, para o mundanismo e para estar distante de Deus e da sua aliança. Só que isso é uma parte do resumo do capítulo 2. De fato, o capítulo 2 nós vamos ver que ele faz um bom resumo disso. Mas isso é uma parte. A outra parte do resumo que é feito aqui nesse capítulo é que apesar de Israel viver tudo isso que eu acabei de falar, de entrar num processo de assimilação da cultura mundana e de cada vez mais entrar de cabeça na idolatria, apesar disso, o livro nos mostra que Deus, por sua livre e espontânea vontade, por sua compaixão, essa é a palavra usada, ele levanta líderes militares, ele levanta generais, juízes, para livrar Israel das consequências dessa idolatria, das consequências de se entregar ao pecado. O que nós podemos dizer, em outras palavras, é que esse capítulo 2 vai mostrar que o resumo de todo o livro de Juízes não é apenas que Israel vai entrar de cabeça na idolatria, mas a outra parte, a contraparte a isso que está no livro de Juízes, é que esse livro é um registro de como Deus ele se compadece do seu povo e da sua igreja. Como Deus em seu coração
ele se compadece de tal maneira que ele vai à sua igreja, ele livra a sua igreja, ele tira a igreja das mais profundas tentações e do lamaçal do pecado deste mundo. Com isso, então, nós podemos dizer que o capítulo 2 tem como propósito, por um lado, despertar o povo em relação ao problema do mundanismo. O propósito do capítulo 2, por um lado, está nos alertar sobre o problema de assimilar a cultura de um mundo sem Deus. E nós iremos ver isso. E por outro lado, destacar que existe a misericordiosa libertação de Deus para com o seu povo desobediente, em declínio espiritual, entrando de cabeça na idolatria. A mensagem que nós iremos ouvir é que, apesar da nossa corrupção moral e miséria espiritual, o Senhor se compadece de nós. Ele se levanta para nos salvar, e isso baseado unicamente na sua misericórdia, em nada mais, apenas a sua misericórdia. O texto ele nos apresenta essa mensagem a partir de um caminho duplo. Nós iremos ver, partir o texto em duas partes. Iremos ver que esse apesar de nós, de que Deus se levanta em misericórdia, unicamente pela sua misericórdia, isso é nos apresentado de modo duplo, de duas maneiras. A primeira coisa que o texto faz é nos mostrar a ação do pecado. A ação do pecado em Israel. Como é que o pecado estava acontecendo em Israel? Você pode ler comigo, acompanhar os versos 6 ao verso 13, porque diz assim: E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. O que nós estamos vendo aqui nesses versos é que há o pecado de idolatria. Essa aqui é claro. E que o pecado de Israel, o pecado em abandonar a aliança, que nós vimos no capítulo 1, é identificado claramente aqui como o pecado de idolatria. E esses versos, eles estão construídos de uma maneira e que eles destacam, eles fazem ressaltar a força desse pecado. O que esses versos estão mostrando é que o pecado de idolatria, ele é poderoso. Ele não é um pecado com o qual nós podemos brincar. Ele não é um inimigo do qual nós podemos rir. O pecado de idolatria na vida da igreja, nós não estamos falando do pecado de idolatria no mundo. O pecado de idolatria na vida da igreja é um pecado sério. Nós vemos claramente que foi apenas o espaço de uma geração para outra. É como se você pode ver a distância díspare entre o pai e o filho. Porque é só uma geração. E de uma geração a outra, foram para caminhos completamente contrários. Enquanto uma geração servia a Deus, amava a Deus, conhecia a sua lei, conhecia os seus feitos, a outra geração, ou seja, os seus filhos, não conheciam ao Senhor. O que é que fez isso? O que fez isso foi o poder e a força do pecado da idolatria. A idolatria passou rapidamente de uma geração para outra. E nós devemos perguntar por que a ação desse pecado na vida de Israel é tão poderosa?
Por que o pecado da idolatria dentro da igreja pode ser tão poderoso? E aí nós vamos seguir com o que o texto nos apresenta. Primeira coisa, é que o pecado da idolatria, ele se apresenta aqui, no próprio texto, como uma ilusão. É uma ilusão. O pecado da idolatria, ele fala de uma geração que cresceu ouvindo a palavra de Deus, porque seus pais seguiam os caminhos do Senhor, e aquela geração que cresceu ouvindo os feitos de Deus, ela abandonou, de maneira que diz assim, que não conhecia mais o Senhor. E como é que nós sabemos que isso está envolvendo um tipo de ilusão? Nós sabemos porque é impossível que aquela geração que havia se levantado e que diz que não conhecia o Senhor, é impossível que ela não tenha ouvido falar sobre o Senhor. Isso é impossível. Porque seus pais, eles conheciam os caminhos do Senhor. Eles viviam nos caminhos do Senhor. Então, esse não conhecia o Senhor, revela que o pecado de idolatria estava ludibriando. Estava fazendo as pessoas em Israel olhar para outras coisas. E não as coisas às quais eles estavam acostumados a ver, acostumados a ouvir. Aquilo que seus pais haviam falado quando eles eram crianças, eles sabiam o que eles tinham ouvido, mas eles não estavam atendendo aquilo. E por que não estavam atendendo? Porque o pecado de idolatria estava fazendo eles olhar para outras coisas, iludindo. Enquanto que uma geração via as obras de Deus, isso estava na sua memória, os feitos de Deus, a outra geração havia se esquecido completamente, vivendo em um caminho completamente diferente. Apesar de saber da história de Israel, apesar de saber que Deus havia levantado Moisés, apesar de saber que Deus havia livrado o povo de Israel do Egito, apesar de saber que Deus havia aberto o Mar Vermelho diante de Moisés, diante de Israel, o que é que essas pessoas estavam fazendo? O que é que essa nova geração estava fazendo? Estavam se esquecendo do Senhor e estavam servindo a outros deuses. Andando nos caminhos de outros deuses. Não importava mais os feitos de Deus. Não tinha mais o valor. Os atos salvíficos de Deus não tinham mais valor para essa geração, porque estavam sendo enganadas pela idolatria. Vivendo conforme o mundo estava vivendo, vivendo como Canaã estava vivendo, olhando para os seus deuses e dizendo, é melhor servir aqueles deuses do que o Deus que nós conhecemos, o Deus dos nossos pais. Isso não pode ser verdade. Porque a história de Israel mostra que isso não é verdade. Mas como então a pessoa é capaz de viver diante da verdade, que é totalmente diferente do que a idolatria está dizendo? Como a pessoa pode seguir a idolatria? Não conhecendo a Deus. Porque o pecado da idolatria seduz. O pecado da idolatria é especialista em fazer as pessoas deixarem o Senhor e seguir após a outros deuses. Mais promissores, melhores, mais vantajosos. Esta é a ilusão da idolatria. Por que pessoas abandonam a Deus e vão atrás do dinheiro? Por que as pessoas abandonam a Deus e vão atrás do sexo? Por que as pessoas abandonam a Deus e vão atrás de outras pessoas, vão seguir a outras pessoas? Por quê? Porque a idolatria ilude as pessoas. Tira a verdade dos nossos olhos. Ela não nos permite enxergar a realidade. E porque nós não conseguimos enxergar a realidade, nós passamos a desconhecer e muitas vezes aquilo que nós temos de melhor. Como é, por exemplo, que um homem que ama a sua esposa, convive a sua esposa por tantos anos, trai a sua esposa com outra mulher que a conheceu apenas em uma noite. O que é isso senão a idolatria? Que ilude as pessoas. Porque não é possível alguém que convive com uma esposa por tantos anos, conhece bem a ela, conhece os seus defeitos, conhece os seus pontos positivos, a sua vida, que cuidou dele, não é possível que ele esteja em sã consciência acreditando que seria melhor seguir uma outra mulher. O que é que isso faz?
a idolatria. É assim como o mundo vive. O mundo vive uma vida de ilusões, falsos deuses, porque não são verdadeiros. Nós sabemos disso. O dinheiro não é o Deus verdadeiro, o poder não é o Deus verdadeiro, o sexo não é, a ganância não é o Deus verdadeiro, tudo são deuses falsos. Mas eles se apresentam como Deus verdadeiro e a idolatria engana as pessoas e faz as pessoas acreditarem que eles são. Foi isso exatamente o pecado de Israel. Olhar para os cananeus, olhar para suas famílias, olhar para o modo como eles estavam vivendo, olhar para como eles estavam se casando, olhar para como eles estavam servindo outros deuses e dizer, isso é melhor do que o que nós temos. Mas é isso que ataca nós. É esse pecado de idolatria, essa ilusão que ataca a igreja. Porque se não atacasse, as pessoas não iriam sair da igreja. Se não atacasse, nós não estaríamos sendo tentados diariamente a seguir as coisas que o mundo está nos mostrando como se fossem deuses e deixar o Senhor e nos esquecer do Senhor. Interessante que quando as pessoas falam que cada um tem a sua religião, assim como cada um tem seu time de futebol, é muito comum você ouvir isso. Cada um tem a sua religião e nós não vamos discutir religião. E assim como cada um tem a sua religião, como tem cada um o seu time de futebol, elas não estão erradas totalmente. Porque as pessoas vivem exatamente assim. Cada um vivendo atrás do seu Deus. Cada um quer o seu Deus. Cada um quer criar o seu Deus. Cada um quer ter o seu Deus. E o que o mundo está dizendo é, essa é a vida normal. É você escolher o seu Deus e ir atrás dele. Você viver após ele. E a igreja, cada vez mais, parece ouvir essa voz do mundo, porque quando o mundo fala sobre outros deuses, muitas igrejas olham para isso e dizem, vamos nessa direção. Vamos seguir nessa direção. Vamos olhar para o marketing, porque talvez o marketing seja, de fato, aquilo que vai trazer à igreja vida. Vamos olhar para o nosso trabalho, porque a igreja não vai encher a nossa barriga, mas o nosso trabalho é que vai encher a nossa barriga. Ah, o meu casamento, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Ninguém é melhor do que eles. Vamos viver para eles, vamos sofrer por eles, vamos nos alegrar por eles. E a igreja talvez, em algum momento na nossa vida, ela faça parte. É assim como as pessoas estão escolhendo os seus deuses. E a ilusão de que neste mundo há coisas que possam realmente satisfazer a nossa vida está fazendo muitos cristãos se esquecer de Deus. Como Israel estava se esquecendo do Senhor. Nós também vemos, além da ilusão que o pecado da idolatria faz, também o pecado da idolatria, ele vem com toda a sua depravação. Não é simplesmente uma coisa, um deslize que acontece na nossa vida. A idolatria ela pode ser sutil, e de fato ela é sutil. Às vezes não percebemos que estamos sendo idólatras. Às vezes nós não atinamos que estamos colocando coisas acima de Deus e preferindo coisas a Deus. Nós não percebemos muitas vezes isso, porque ela é sutil, mas tem uma coisa, ela não é uma coisa amena, suave, que arranha apenas o seu coração. A idolatria, ela devasta o coração. A idolatria, ela vem com toda a sua depravação, com toda a sua podridão. Não existe idolatria suave. Não existe uma pequena idolatria. Toda idolatria, ela é totalmente depravada. E o texto, ele deixa isso bem claro, porque o nome que a Bíblia dá aqui, que o texto dá, o Senhor dá, a idolatria é prostituição. O verso 17 fala que é uma prostituição. Diz que se prostituíram após outros deuses. E a palavra prostituição aqui é forte. É forte, mas para deixar bem claro sobre quais são as consequências da idolatria. De que ela não chega na nossa vida para brincar. A prostituição aqui, ela remete a um casamento que está vivendo com infidelidade.
E aí Deus está dizendo que Israel estava trocando o seu verdadeiro marido, que era ele mesmo, trocando por outro marido, por outro homem, vivendo em infidelidade. Deus estava se sentindo traído pela sua igreja. Essa é a melhor maneira de que nós podemos explicar aqui a prostituição. De que quando nós somos idólatras, quando nós realmente deixamos que a idolatria entre em nosso coração, nós estamos traindo o nosso marido, e o nosso marido é Deus. O nosso marido é Deus. E aí a prostituição, ela carrega esse peso de podridão, de perversidade. É isso que a idolatria é. A prostituição no mundo antigo não era muito diferente de como ela acontece hoje. A prostituição em sua natureza, no mundo antigo, como é hoje, ela é suja, ela vive nos submundos da cidade, nas regiões podres da cidade. E era assim como acontecia. No submundo, na podridão. É no mundo sem ordem, no mundo sem esperança, no mundo sem amor. O que é a prostituição? A prostituição é uma troca. E é uma troca que não é justa. Porque é uma troca de prazer por enganação. É isso que é prostituição. E essa palavra prostituição, ela mostra exatamente a devassidão da idolatria. Porque é você trocar o prazer que você tem por outros deuses, de ter aquilo que os deuses estão oferecendo, e os deuses que são falsos deuses, eles estão sugando você. Eles estão escravizando você. É assim como a idolatria trata os pecadores. E aí, o texto diz assim, que a prostituição que Israel estava cometendo, era como que passar por cima, transgredir, passar por cima da aliança, pisar a aliança. É você olhar para aquilo que está no chão e você pisar em cima e fazer com o pé como que se fosse desprezível. É assim como a expressão está dizendo com respeito à idolatria. Transgrediu, passou por cima, pisou o seu marido, que amava tanto a sua esposa. Terceiro lugar, sobre o pecado na vida de Israel, o pecado da idolatria, que ele não só ele vem com toda a sua depravação, além de iludir, mas a consequência dessa depravação e dessa troca entre oferecer prazer e tirar a vida da pessoa, isso vem com a escravidão. É um fingimento que coloca as pessoas numa dependência. É uma vida que podre, é uma vida que deixa a pessoa sem qualquer esperança de amor, de nada, sem ter ajuda. É a pessoa ficar sendo sugada e escravizada por esse pecado. É isso que acontece no mundo. É isso que acontece no mundo do dinheiro, das pessoas que estão escravizadas pelo dinheiro. É isso que acontece no mundo do poder, que as pessoas não conseguem deixar de buscar o poder porque estão escravizadas. É isso que acontece no mundo da pornografia, em que as pessoas não conseguem deixar porque aquilo escraviza ela, toma, suga o seu coração, não consegue deixar nada para ela. Meus irmãos, a idolatria, ela nos deixa totalmente vulneráveis, faz as pessoas mudarem tão rapidamente. Ao falecer um juiz, diz o texto, morreu aquele juiz, o povo voltava a fazer o que era pior ainda. O que é isso? Escravidão. O juiz vinha, Deus levantava, libertava Israel, Israel saía da escravidão daquele povo, saía da opressão, passava algum tempo, Israel voltava. Por quê? Escravidão. Escravidão. Essa é a realidade do pecado, irmãos, que está constantemente diante de nós. Nós não podemos suavizar o pecado, porque o pecado ele não brinca. Ele não brinca, ele destrói a vida das pessoas. E um dos exemplos que a Bíblia está nos dando aqui é o pecado da idolatria. Ele destrói a nossa vida. Não brinque com a idolatria. Não brinque em amar algo que seja, colocar algo acima de Deus. Não brinque com isso.
Não brinque em seguir caminhos em que as suas preferências irão ser a outras coisas e não as de Deus. Não brinque com isso, porque isso não vai suavizar, isso vai destruir a sua vida, isso vai fazer você esquecer de Deus. Isso pode parecer ser algo tão ou de outro mundo. Como é que eu posso esquecer de Deus? Talvez você se pergunte, eu acho que nada nessa vida vai me fazer esquecer de Deus. Não tem como esquecer de Deus. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei, eu conheço o Evangelho, eu conheço o que Cristo fez por mim, eu sei que Deus criou esse mundo, que Deus enviou o seu Filho, não tem como eu me esquecer de Deus. Você está totalmente iludido, porque o que o texto está mostrando aqui é que a idolatria faz as pessoas se esquecerem de Deus. Não brinque com a idolatria. Segundo lugar, que é o outro contraponto do que esse texto está mostrando, é que como Deus que é santo e justo, e nós devemos pensar assim, como é que Deus, que é santo e justo, que exige obediência e santidade, Ele poderia tolerar um pecado tão grande dentro da igreja? Acabamos de ver que foi um pecado terrível. Uma geração acabou, começou outra geração, entrou na idolatria. Terrível, acabou com Israel. Como é que Deus, Ele pode permitir e tolerar esse pecado na vida da sua igreja? A resposta é que a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, é o ponto-chave para nós entendermos como é que Deus permite que a idolatria ainda continue na vida do povo de Deus e o povo ainda vivendo. Porque a resposta que Deus deveria dar em sua justiça, em sua santidade, é de que Ele deveria fulminar Israel. Mas a sua misericórdia se revela sobremaneira. O que move o Senhor a voltar-se à igreja é a sua misericórdia, é ver a igreja indo atrás do mundo, é ver a igreja com as suas falhas, indo atrás de outros deuses, que é o que acontece, não é diferente em nossos dias. A igreja de Cristo, ela sofre com o pecado de idolatria, mas Deus, Ele é maior em sua misericórdia. É isso que esse texto está nos mostrando. Com tudo isso que nós acabamos de ler, abandonaram a Deus, se esqueceram, caíram em prostituição, fizeram todo tipo de maldade, pisaram na aliança. Mas o Senhor, Ele quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado como Deus da misericórdia. Ele quer ser lembrado como Deus da compaixão. O texto claramente fala no verso 18. E quando o Senhor lhes levantava os juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles. Pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e os afligiam. Por que Deus permite que ainda a sua igreja sobreviva vivendo em idolatria? Porque Deus é maior em misericórdia. Porque Deus é muito maior. Diz aqui, é interessante que em determinados momentos da história de Israel, Deus bateu muito forte em Israel. Muito forte. Deus realmente... Há dois momentos na história de Israel que são dois momentos de cativeiro. O cativeiro dos assírios e o cativeiro da Babilônia. Esses dois cativeiros, eles compreendem quase todos os profetas. Em que os profetas estavam anunciando que Deus iria pisar Israel, massacrar Israel. Que Deus iria realmente fazer Israel sofrer por causa do pecado da idolatria. Mas o que esse texto nos mostra é que Deus não quer ser lembrado dessa maneira. Deus quer ser lembrado de que quando Ele viu Israel, de quando Ele vê a sua igreja caindo na idolatria, Ele vem em misericórdia. Ele levanta-se, Ele levanta juízes para libertar Israel. Ele vem para salvar o seu povo, porque a sua misericórdia é maior do que o pecado da igreja. É maior do que o seu pecado. É verdade que o pecado da idolatria, ele é devastador. Ele é uma profanação, ele é prostituição.
Mas o que a mensagem desse texto está nos dizendo é que Deus é maior em sua misericórdia. Nesse capítulo há duas ênfases aqui. Nós vemos a ênfase do pecado de Israel e nós vemos a ênfase da disciplina. Israel pecou e Deus se levantou e disciplinou Israel. São duas ênfases aqui. Mas essas duas ênfases aqui, elas não estão para exaltar nem a disciplina e nem o pecado. É verdade que toda vez que nós começamos a ler um novo ciclo em Juízes, é pecado e disciplina de Deus. É sempre assim, pecado e disciplina. E é como está sendo mostrado aqui. Israel pecou, diz o texto que Deus ele levantou-se contra Israel para o mal. Ou seja, para realmente trazer o mal para Israel. Mas essa ênfase que está aqui no pecado e na disciplina não é para destacar nem o pecado e nem a disciplina, mas para falar sobre a misericórdia de Deus. Porque se você olhar atentamente ao que o texto fala sobre a disciplina, há duas maneiras aqui que o texto mostra com respeito à punição de Israel. Duas coisas. Primeiro fala no verso 22, capítulo 2, verso 22, diz assim: para por elas, pelas nações que iriam estar sobre Israel, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. E no verso 4 do capítulo 3, diz assim: estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Ou seja, um dos propósitos da punição de Deus sobre o pecado de Israel é para teste. É para testar. É para sacudir. Era para fazer Israel pensar sobre o que ele estava fazendo. É como de fato você em uma prova. Quando você é colocado diante de uma prova, você ali é testado em seus conhecimentos. Você está sendo testado naquilo que você pode fazer. Então você é lembrado de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você viu, para ver se você é capaz de superar aquela prova. Foi o que Deus fez com Israel ao deixar aquelas nações para castigar Israel. Para que Israel estivesse pensando sobre o que os seus pais fizeram, o que os seus pais ouviram, o que os seus pais falaram a eles, o que os seus pais viveram com eles, porque serviram a Deus. Era um verdadeiro teste, uma chamada, um alerta. Assim, o segundo propósito para com a punição, diz o verso 1 e 2 do capítulo 3, diz assim: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem das guerras, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Ou seja, qual era o objetivo de Deus em deixar com que os cananeus subjugassem os israelitas? Estivesse ao seu lado, escravizando Israel. Qual era o propósito de Deus? Era que os filhos de Israel aprendessem a guerra e vissem como foi que Israel venceu os seus inimigos. Como foi que Israel estava vencendo e conquistando a terra nos dias de Josué? Como era que fazia? Por meio da guerra. Foi por meio da guerra que Josué fez o povo entrar em Canaã. Foram batalhas, guerras. Muito do que Israel aprendeu a confiar no Senhor e a depender de Deus foi na guerra. Porque é na guerra que nós aprendemos. Ou nós confiamos em Deus, ou nós nos acabamos. Ou nós nos lembramos das promessas de Deus, ou nós a abandonamos. É a guerra que nos faz fazer isso. E Deus usou as nações vizinhas para colocar Israel numa situação difícil e aí fazer Israel confiar nele. Meus irmãos, o que é isso? Isso não é castigo por castigo. Isso não é castigo por castigo. Isso não é bater para chorar apenas.
Isso é castigar, isso é punir, mas não era para destacar o pecado de Israel. Também não era para dizer que a disciplina deveria acontecer porque são pecadores e têm que ser disciplinados. Mas Deus fez isso para mostrar ao seu povo que Ele é rico em misericórdia. Não era mostrar apenas pecado, não era mostrar apenas disciplina, mas era para mostrar que Deus se lembra e se compadece da sua igreja e a sua compaixão é muito maior do que o pecado dela. Qual é o erro de muitas pessoas que começam a conhecer a fé reformada? Começam a conhecer a depravação total, começam a conhecer sobre que somos pecadores, que todos são pecadores, pecadores nas mãos de um Deus irado. Enfatizam que todos nós devemos abandonar o nosso pecado, porque se não abandonarmos o nosso pecado, nós não seremos salvos. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas não foi assim como Deus quis ser conhecido. Não foi assim. Esse não é o foco da Bíblia. Isso é uma verdade revelada na Escritura, mas com um outro propósito. Não é condenar por condenar. Não é mostrar pecado por pecado. Não é castigar por castigar. Quando Deus revela o pecado dos pecadores, o seu foco está em mostrar a sua misericórdia. É assim que Deus mostra desde o início das primeiras páginas da Bíblia. E quando os nossos pais Adão e Eva pecaram, Deus mostrou que eles pecaram seriamente contra Ele. Que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Mas Deus mostra o pecado deles para mostrar que Ele é maior em misericórdia. De maneira que Ele vai salvar Adão, salvar Eva e salvar os seus filhos por meio da sua graça e misericórdia. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele revelou a misericórdia de Deus? Ele não veio apenas para dizer que nós somos pecadores e que nós vamos para o inferno se não recebê-lo. Essa foi a mensagem do Filho. Mas não foi a mensagem central do seu ministério. João diz que o foco da vinda do Senhor Jesus Cristo é, capítulo 3, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, Deus viu pecadores perdidos. Deus viu que nós não podemos fazer nada e que se Ele deixar a nossa conta, nós iremos para o inferno. Mas o que foi que Deus fez com isso? Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o julgamento de Deus sobre os pecadores é a partir disso. Não é a partir de uma condenação, mas é a partir do seu Filho que veio salvar. É isso que a palavra diz em João 3,18, porque diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que Deus condenou os pecadores? Porque rejeitaram a sua misericórdia, rejeitaram o seu amor que está no seu Filho. Se não fosse o Senhor salvando pela sua misericórdia, não haveria saída. Não tem condições. O pecado escraviza, cega, deixa inerte, sem condições, nos submundos, na podridão. E o próprio texto termina dizendo isso. Os dois últimos versos, ele deixa um estampado à nossa frente, para quem quiser ver, ouvir. E se for por nós mesmos, nós sempre voltaremos ao pecado da idolatria. Nós sempre preferimos a idolatria. O texto termina dizendo: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Veja qual foi o passo que Israel deu diante da libertação que veio de Deus e da sua misericórdia. Qual foi o passo de Israel? A idolatria. Qual foi a preferência de Israel? A sua escolha. Está lá. Você pode escolher conforme o seu coração, porque é isso que diz. É isso que o mundo diz.
Escolha conforme a sua preferência, o seu desejo, conforme você quer ser. O que você quer ser, você vai ser. Escolha isso. E sabe o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a idolatria. Você não vai encontrar outra coisa. Você vai encontrar a idolatria. Isso nos leva a refletir, irmãos, sobre qual é a solução para todos os problemas da nossa vida. Qual é a solução? Principalmente para o problema do pecado em si na nossa vida. A solução não é nos apegarmos a fazer coisas, porque nós não iremos conseguir. A sua preferência vai ser a idolatria. Você pode até tomar as coisas santas. Você pode até tomar a lei de Deus. Você pode tomar até a sua palavra e querer seguir a sua palavra à risca. Você pode fazer tudo isso, mas ainda você irá cair na idolatria. A salvação e a solução para todos os problemas da nossa vida não está em outra coisa, a não ser em Deus nos livrar pela sua misericórdia, pelo seu querer, pela sua compaixão. Não tem outra coisa. Não há outra maneira de viver. Não tem outra maneira de viver. Não tem outra maneira de viver a salvo deste mundo. Não tem outra maneira de viver a salvo das armadilhas desse mundo que estão todo tempo sendo abertas para você cair. Estão aqui as armadilhas que o mundo tem, o diabo tem para você. E a todo tempo você tem que passar por elas. Como é que você passa por essas armadilhas? É pela misericórdia de Deus, pelo seu favor, e não há outra coisa. Esse é o caminho da luz, esse é o caminho do Evangelho. Não tem alguma outra coisa nesse mundo que possa te livrar do que o mundo está oferecendo como idolatria. O Evangelho, a misericórdia de Deus. O mundo estará sempre diante de você, oferecendo outras alternativas. E como é que você vai vencer essas alternativas? Lembre-se da misericórdia de Deus. Lembre-se do que Deus fez. Por que Israel se afastou? Por que Israel se esqueceu? Porque passou a ser seduzido pela idolatria e, consequentemente, concomitantemente, ao mesmo tempo em que Israel estava sendo seduzido pela idolatria, estava se esquecendo dos feitos de Deus, da sua misericórdia, do que Deus fez, da sua palavra. É por isso que nós enfatizamos o quanto você tem usado dos meios de graça, da leitura da palavra, da oração, de participar, de ouvir a pregação, de estar no culto a Deus. O quanto você tem usado disso. Porque não se esqueça de uma coisa. Quanto mais nós estamos nos esquecendo de Deus, nós iremos para a idolatria. Quanto mais nós estamos indo para a idolatria, nós vamos nos esquecer de Deus. Nós precisamos nos lembrar de Deus diariamente. Diariamente. E aqui eu quero trazer uma aplicação. Eu quero terminar com essa aplicação. Há de duas maneiras, ou três, para a vida da igreja. A primeira delas, nós vimos que o pecado da idolatria ele foi tomado de uma geração para outra. Foi muito rápido. Apenas uma geração, a outra geração, Israel estava destruído pela idolatria. O que isso nos ensina? Isso nos ensina sobre o quanto nós devemos viver em alerta em relação ao falso ensino. Em relação às coisas que vêm como falso ensino para dentro da igreja. Meus irmãos, o falso ensino, ele é capaz de destruir de uma geração para outra a igreja. O falso ensino, aquilo que é falso, que você ouve, que você coloca para dentro de si, e que você não avalia conforme o crivo da Escritura. Você não mede conforme o que Deus fala em sua palavra. Porque foi isso que Israel fez. Israel olhou para os outros deuses, olhou para a cultura de Canaã e não comparou conforme aquilo que Deus havia feito em Israel, que seus pais haviam falado e vivido. Não comparou, não mediu, não olhou se de fato realmente vale a pena seguir a outros deuses. E o que aconteceu? Ouviu as sugestões, as falsas sugestões. Em apenas uma geração se acabou. Isso nos fala então sobre como nós devemos tratar o falso ensino na igreja. Nós não podemos tolerar aquilo que é contra a Escritura. Não podemos tolerar o falso ensino dentro da igreja. Porque isso será fatal.
fazer com que a igreja se esqueça do Senhor. A segunda coisa é sobre o papel da liderança na igreja. Nós já ouvimos pela manhã sobre como nós fizemos os votos diante de Deus com relação à nossa responsabilidade. Mas eu quero enfatizar isso porque é isso que esse texto está mostrando. Como é que uma geração ela pode se levantar de uma geração para outra? Como é que ela pode se levantar de maneira tão rebelde assim? Como é que uma mulher casada, de repente, no outro dia se levanta como uma prostituta? Como é que isso pode acontecer? Esse texto nos traz um alerta em relação à liderança da igreja. Aos mais velhos, aqueles que de fato vivem a vida da igreja ao longo tempo e que estão falando sobre Deus, vivendo sobre Deus, ou não falando sobre Deus, ou não vivendo sobre Deus. Essa é a questão. Se as pessoas mais velhas, os anciãos da igreja, eles não estão vivendo e não estão falando conforme o Evangelho, isso será como que uma espada no coração da igreja, irá matar a igreja e tão rapidamente como foi aqui, de uma geração para outra. O texto não nos fala sobre o pecado dos líderes. Não nos fala sobre se eles deixaram de ensinar aos seus filhos ou não. Mas no mínimo ele nos traz um alerta. E que nós que somos líderes da igreja, os mais velhos, os que conhecem a palavra, os que conhecem a Deus e que olham para os mais novos, que olham para os neófitos, nós não podemos deixar de ensiná-los as grandezas de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus diz, nós não podemos deixar de testemunhar disso, porque será fatal para a vida da igreja se os mais velhos não são um exemplo nela. Será de fato destruidor. Uma outra coisa. A terceira e última aplicação tem a ver com os pais. Os pais têm um papel muito importante na vida da igreja e na vida dos seus filhos. Os pais representam, de fato, um depósito que vão entregar aos seus filhos aquilo que Deus entregou a eles. E se os pais, de fato, não ensinam e não vivem aquilo que a palavra de Deus diz, se eles não mostram aos seus filhos como eles amam a Deus, como eles amam a sua palavra, como eles desejam servir a Deus e que vale a pena servir a Deus, a consequência pode ser que os seus filhos não vão querer seguir os caminhos do Senhor. E que ao crescer, ao tomar a sua fase adulta, eles não vão se lembrar mais. Eles não vão conhecer a Deus. Eles não vão buscar a Deus. Porque seus pais, eles não demonstraram aos filhos o quanto vale a pena servir a Deus. Muito do que acontece hoje na igreja, de pessoas que se desviam da igreja, tem a ver com a seguinte questão. Os pais não estão mostrando aos seus filhos que vale a pena servir a Deus. Não estão mostrando. Porque se eles mostrassem aos seus filhos que vale a pena passar por provações, mas amando a Deus, que vale a pena passar pelas tentações e sofrer com elas, amando a Deus, os seus filhos não iriam amar mais o dinheiro, não iriam amar mais o poder, não iriam amar mais o sexo, não iriam amar tantas coisas que o mundo está apresentando, não iriam. Mas muitos deles estão indo atrás porque os pais não estão cumprindo o seu papel de apresentar aos seus filhos, de inculcar nos seus filhos quem Deus é e os seus feitos. Meus irmãos, que essa mensagem possa nos trazer um alerta de como nós devemos viver a vida nessa congregação. De como nós devemos amar a Deus. De como nós devemos mostrar aos outros, a todos aqueles que estão ao nosso redor, que vale a pena servir a Deus. Não vale a pena seguir os outros líderes, porque as consequências serão graves. Que Deus, irmãos, nos dê força para isso.